Esse é o capítulo 60 de Orgulho e Preconceito. Ah, esse é o capítulo onde vai ser descrito ah, do que vai se basear o relacionamento da Elizabeth e do Darcy, ah, de muita honestidade, naturalmente. Realmente o amor é verdadeiro, onde a forma como eles vão conversar, o tom que eles vão dar, a relação deles na conversa é tipo, é muito moderno, honesto e promissor. Esse também é o capítulo onde mensagens serão enviadas, né? Cartas serão mandadas, recebidas, e nem todas serão descritas, já que nem todo texto vale a pena ser lido, né? Hum, é isso. O ânimo de Elizabeth logo se reaviveu e ela quis que o senhor Darcy explicasse como tinha se apaixonado. Como foi possível tudo começar? Disse. Posso compreender que tenha seguido adiante uma vez iniciado. Mas o que primeiro fez despertar seu amor? Não sei determinar a hora, o lugar, o olhar ou as palavras em que ele se estruturou. Já faz tanto tempo, eu já estava no meio antes de me dar conta de que tinha começado. Minha beleza, a princípio, não o abalou. E quanto aos meus modos, meu comportamento para com você foi, no mínimo, quase descortês. E quando eu lhe dirigi a palavra, em geral, era para magoá-lo. Seja sincero, você me admirou pela minha impertinência? Pela vivacidade da sua mente, sim. Audácia fala. É melhor que chame logo de impertinência. Não estava longe disso. A verdade é que você estava cansado de cortesia, de deferência, de atenção obsequiosa. Estava farto das mulheres que viviam falando, se mostrando e pensando apenas em busca de sua aprovação. Eu despertei seu interesse por ser tão diferente delas. Se você não fosse mesmo amável, eu teria me detestado por isso. Mas apesar de todo o esforço que fez para disfarçar, seus sentimentos sempre foram justos e nobres, e no fundo do coração você desprezava por completo as pessoas que o cortejavam com tanta perseverança. Isso aqui é muito legal, que é como fica muito claro, né? O como ela entendeu tudo e o como ele não discorda e é exatamente isso, né? Da compreensão que ela tem da personalidade dele e de como isso é a coisa que ele mais gosta, né? Tipo, ela o conhece. Ele fala, pela vivacidade da sua mente, sim. Aí ela, é melhor que chame logo de impertinência. Não estava longe disso. A verdade é que você estava cansado de cortesia, de deferência, de atenção obsequiosa. Estava farto das mulheres que viviam falando, se mostrando e pensando apenas em busca de sua aprovação. Eu despertei seu interesse por ser tão diferente delas. Se você não fosse mesmo amável, teria me detestado por isso. Mas apesar de todo o esforço que fez para disfarçar seus sentimentos, sempre foram justos e nobres. E no fundo do coração, você desprezava por completo as pessoas que o cortejavam com tanta perseverança. Aí está. Poupei-lhe o trabalho de explicar-se. E de fato, levando tudo em consideração, começo a achar perfeitamente razoável. Claro que você não sabe se eu tenho nada de realmente bom, mas ninguém pensa nisso quando se apaixona. Ela termina assim, e aí ele retruca, dizendo: não houve nada de bom no seu carinho com Jenny quando ela estava doente em Netherfield. É uma coisa que chamou muita atenção dele, né? Que
foi lá, mesmo sabendo que seria rejeitada, mas porque a irmã dela estava doente, ficou mal, ela preocupada, né? Tipo, sujou toda a bainha do vestido de lama e, tipo, passou aquela vergonha. Uma coisa que, tipo, as outras não fariam, né? Na chuva e tudo mais, ele com um olhar brilhando devido ao calor do exercício. Então, tipo, ele nunca esqueceu essa imagem. Mesmo o texto mostrando que no primeiro momento existia uma certa dubiedade no que ele estava pensando, né? Será que aquilo valia realmente o esforço? Ah, mas aí depois ele entendeu que tipo foi realmente por causa da natureza dela. Voltando ao texto, é Elizabeth, minha amada Jenny, quem poderia ter feito menos por ela? Mas sem dúvida, transforme isso em uma virtude. Minhas boas qualidades estão sob sua proteção e você deve enxergá-las ao máximo. E em troca, cabe a mim encontrar oportunidades para irritá-lo e brigar com você com a maior frequência possível. E eu irei começar imediatamente perguntando por que hesitou tanto em abordar o assunto. Por que ficou tão tímido na minha presença quando fez aquela primeira visita? E depois, quando jantou aqui? E principalmente por que, quando veio, se comportou como se não gostasse de mim? Porque você estava séria e muda e não me deu nenhum incentivo. Eu estava constrangida. E eu também. Você podia ter conversado mais comigo quando veio jantar. Um homem com sentimentos mais fracos poderia ter feito isso. O Darcy fala isso, né? Porque o sentimento dele é tão forte por ela que essa timidez, esse constrangimento, ele tende a ser mais forte, né? Capaz de fazer a pessoa, é, tipo, até perder aquele amor por não conseguir se expressar, né? Por exemplo, se fosse o Sr. Collins, ele teria falado horrores. Você podia ter conversado comigo mais quando veio jantar. Um homem com sentimentos mais fracos poderia ter feito isso. A Elizabeth fala: que falta de sorte você ter uma resposta razoável. E eu ser razoável a ponto de admitir isso. Mas me pergunto até quando você teria continuado assim sem nenhuma ajuda? Quando teria falado comigo se eu não o tivesse interpelado? Minha decisão de lhe agradecer, a minha decisão de lhe agradecer pela sua gentileza para com Lídia, de certo teve um importante resultado. Receio que importante demais, pois o que será feito da moral se nossa alegria tiver nascido da violação de uma promessa, já que eu não deveria ter mencionado o assunto. Assim não é possível. Aqui ela faz uma brincadeira, né? Porque ela toma a iniciativa, mas em cima de uma coisa que ela não devia, porque ela fez uma promessa de não mencionar aquilo, e ela acaba mencionando, e isso aí ela precisava de um assunto, né? E não teria um assunto melhor do que esse. O agradecimento por ele ter ajeitado tudo ah, do futuro da própria irmã, da Lídia e tudo mais. Então é muito legal. Receio que importante demais. Voltando aqui, quando teria, quando teria falado comigo se eu não o tivesse interpelado? Quando eles estavam andando ali, sem muito para dizer, e ela o interpelou, agradecendo por ele ter intermediado, né? Se intrometido e tudo mais. Minha decisão de lhe agradecer pela sua gentileza para com Lídia, de certo, teve um importante resultado. Receio que importante demais. Pois o que será feito da moral se nossa alegria tiver nascido da violação de uma promessa, já que eu não deveria ter mencionado o assunto. Assim não é possível. Não se aflija, a moral seguirá perfeita. Os esforços injustificáveis de Lady Catherine, Lady Catherine para nos separar foram os meios de dissipar todas as minhas dúvidas. Eu não devo minha felicidade atual ao seu desejo de expressar gratidão. Não estava em um estado de espírito que me faria aguardar uma abordagem sua.
A informação da minha tia me dera esperança e eu estava decidido a obter uma resposta imediata. Aí é que ele diz que os esforços, né, da Lady Catherine foram o principal motivo, né, dele ter voltado ali, né? Tipo, até para pedir desculpa por essa interferência, por essa audácia, né, da tia ter feito isso. Aí ele fala também que ele não estava com estado de espírito para esperar aquela abordagem da Elizabeth, né? Ele não esperava que ela viesse abordar isso sobre a Lídia, né? Isso era o que ele estava menos esperando, porque para ela seria uma vergonha, né? Tipo, abordar aquele assunto. E ele também acreditava que a senhora Gardner e o senhor Gardner não tivessem mencionado nada, né? Então, a informação da minha tia me dera esperança. A informação que ela dera para ele em Londres, de que tinha ido lá e tinha pedido, né? Tipo, quase obrigado ela a falar que não quero me casar com seu sobrinho. A informação da minha tia me dera esperança e eu estava decidido a obter uma resposta imediata. Lady Catherine foi infinitamente útil, a Elizabeth fala. Lady Catherine foi infinitamente útil e isso deverá deixá-la feliz, pois ela adora ser útil. Aí aqui ela brinca, porque quando ela fala que isso deverá fazer a Lady Catherine ser feliz, porque ela adora ser útil, é que quando ela esteve em Hunsford, a Lady Catherine mencionou várias vezes, né? O quanto ela gostava de ser útil com as pessoas do vilarejo, com a filha dos outros, tipo apresentando pessoas. E aí ela faz essa ironia, né? Pois ela adora ser útil. Mas diga-me, por que você veio a Netherfield apenas para vir até Longbourn e sentir-se constrangido? Ou tinha algo mais em mente? Meu verdadeiro propósito era encontrar você e avaliar, se pudesse, se algum dia conseguiria fazê-la me amar. Meu propósito declarado, ou que eu tinha declarado a mim mesmo, era ver sua irmã. Era ver se sua irmã ainda gostava de Bingley. E caso positivo, fazer a ele a confissão que fiz. Quer dizer que ela esteve em Londres por durante 3 meses e ele estava sabendo e nunca falou nada, né? Aí voltando aqui, a Lady Catherine foi infinitamente útil e isso deverá deixá-la feliz, pois ela adora ser útil. Mas diga-me, é insistente, né? Tipo, essa relação ela vai ser muito interessante, né? Porque ela gosta de ficar assim, aqui ela tá meio que tipo impertinente, né? Tipo, enchendo o saco dele. Diga-me, por que você veio a Netherfield? Apenas para vir até Longbourn e sentir-se constrangido? Ou tinha algo mais em mente? Quando ela fala de sentir-se constrangido, é de se relacionar com pessoas de baixo nível. Já que ele, né? Tipo, é do que se trata, né? Meu propósito declarado ou que eu tinha declarado a mim mesmo era ver se sua irmã ainda gostava de Bingley e, caso positivo, fazer a ele a confissão que fiz. Você algum dia terá coragem de anunciar a Lady Catherine o mal que irá se abater sobre ela? Elizabeth pergunta. É mais provável me faltar tempo do que coragem. Elizabeth. Mas isso precisa ser feito, e se você me der uma folha de papel, será agora mesmo. Se eu própria não tivesse uma carta para escrever, poderia me sentar ao seu lado e admirar a retidão das linhas que traça, como outra moça fez um dia. Mas também tenho a mas também tenho uma tia e ela não pode ser esquecida. Que ela vai escrever agora uma carta para a tia Gardner, tipo, atrasada, né? Porque ela tá tão feliz ali que ela demorou alguns dias até tomar essa decisão de falar que estava tudo certinho. E aqui ela menciona a senhora Bingley, quando ela fala da outra moça fez um dia, que é sobre observar a retidão das linhas da letra do Darcy, né, quando ele escreve. Se eu própria não tivesse uma carta para escrever, essa carta para a senhora Gardner,
para a tia dela, poderia me sentar ao seu lado e admirar a retidão das linhas que traça, como outra moça fez um dia. Mas também tem uma tia e ela não pode ser esquecida. Por não desejar confessar o quanto sua intimidade com o Sr. Darcy fora exagerada, Elizabeth jamais respondera à longa carta da Sra. Gardner. Mas então, tendo a comunicar algo que sabia que seria muito bem-vindo, ela quase se envergonhou ao se dar conta de que os tios já tinham perdido 3 dias de felicidade. E logo escreveu. Ela vai escrever uma cartinha, né, para a tia Gardner, como resposta à carta que a senhora Gardner, que a tia dela mandou para ela, né? Quando ela perguntou ali o que tinha acontecido, por que o Darcy estava no casamento da Lídia, né? Qual era o motivo? Aí a carta está escrita: eu teria lhe agradecido antes, minha querida tia, como deveria, ah, como pelo seu longo, gentil e satisfatório relato dos detalhes da carta, né? Eu teria lhe agradecido antes, minha querida tia, como deveria, pelo seu longo, gentil e satisfatório relato dos detalhes. Mas, para dizer a verdade, estava irritada demais para escrever-lhe. A senhora supôs mais do que de fato existia. Agora, suponha tudo o que quiser. Quando ela fala irritada, é porque a tia deixa claro algumas coisas que aconteceram depois, né? Que ela já estava esperando que isso acontecesse, a Elizabeth estava cheia de dúvidas. Aquilo meio que irritou ela, né? Estava irritada demais para escrever-lhe. A senhora supôs mais do que de fato existia. Agora, suponha tudo o que quiser. Muito legal. Deixe sua imaginação voar. Satisfaça suas mais loucas fantasias acerca do assunto. E se não chegar ao ponto de acreditar que já sou uma mulher casada, não poderá se equivocar muito. A senhora precisa voltar a me escrever muito em breve e elogiá-lo bem mais do que na última carta. Eu agradeço e jamais pararei de agradecer por não irmos aos lagos. Na viagem, quando eles não foram, e aí, tipo, foram até a propriedade do Darcy, Pemberley. Como pude ser tola a ponto de desejar isso? Sua ideia dos pôneis é encantadora. Daremos a volta completa no bosque todos os dias. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Talvez outras tenham dito isso antes, mas nunca com tantos motivos. Sou mais feliz até do que Jenny. Ela apenas sorri. Eu rio. O Senhor Darcy manda-lhe todo o amor que não me pertence. Vocês todos estão convidados a ir a Pemberley no Natal. Essa é muito legal, né? Muito proveitosa. Um, cheia de nuances e muito inteligente, né? Essa mensagem, essa carta que ela escreve para a tia, que a tia vai entender exatamente do que ela está falando, porque é uma resposta a muito do que ela entendeu na carta que a tia mandou para ela, né? Por exemplo, dos pôneis, que a tia, tipo, deixa ali no finalzinho da carta, que vai adorar, né? Dar uma volta ali pelo jardim ah, em um pônei. E aí, quando ela fala, sou mais feliz até do que Jenny, ela apenas sorri. Eu rio. É porque a Jenny, ela tem a personalidade dela, né? É, e ela também brinca com o fato de que o Darcy é muito mais bem sucedido do que o Bingley, né? Então, enquanto uma sorri, a outra dá risada, a felicidade é muito maior, né? Talvez outros tenham dito isso antes, mas nunca com tantos motivos. Sou mais feliz até do que Jenny. Ela apenas sorri, eu rio. O senhor Darcy manda-lhes todo o amor que não me pertença. Vocês todos estão convidados aí a Pemberley no Natal. E aí, tipo, casamento, ela já convidou os tios, né? Isso é muito legal, porque isso é uma coisa que é uma prática, né, social, que deve ainda acontecer em alguma sociedade, em algumas classes,
Mas aqui a gente está falando tipo de uma ida a Pemberley que pode durar semanas, tipo um negócio assim, uma temporada toda, né? Muito legal, muitos passeios pelo jardim, vai ser muito legal e o tio e a tia não a envergonha, né? Como a mãe e o pai. A carta do Sr. Darcy para a Lady Catherine foi escrita em um estilo diferente. E diferente de ambas foi a que o Sr. Bennet enviou ao Sr. Collins em resposta à última. A carta que o Darcy manda para a Lady Catherine não é descrita, porque, lembrando novamente do Don Quixote, não é importante para o texto. Ou cabe à nossa imaginação e tudo mais. Então é isso. A carta do Sr. Darcy para a Lady Catherine foi escrita em um estilo diferente. E diferente de ambas, da, da que a Elizabeth manda para a tia e que o Darcy manda para a tia dele, foi a que o Sr. Bennet enviou ao Sr. Collins, em resposta à carta que ele mandou, né? Fofocando ali, que estava todo mundo já sabendo das pretensões do Darcy para com Elizabeth. É uma cartinha super pequenininha que o senhor Bennet é extremamente preguiçoso para escrever, em especial para uma pessoa como o senhor Collins, né? Aí ele fala: Meu caro senhor, preciso importuná-lo mais uma vez, pedindo suas congratulações. Elizabeth logo irá se tornar a esposa do senhor Darcy. Console Lady Catherine o melhor que puder, mas se eu fosse o senhor, ficaria do lado do sobrinho. Ele tem mais a oferecer. Cordialmente do seu etc. O senhor Darcy, o senhor Bennet é assim, né? Tipo, mas se eu fosse o senhor, ficaria do lado do sobrinho. Ele tem mais a oferecer. A carta que a senhorita Bingley escreveu ao irmão para parabenizá-lo por seu casamento iminente foi extremamente afetuosa e insincera, porque ela deve estar chocada, né? Não deu certo nenhuma das tramóias dela. Não só o irmão vai casar com Jenny, como o Darcy vai casar com a Elizabeth. Ela deve estar cheia de ódio, né? Então ela manda uma cartinha ali, também não é descrita a carta, não, talvez por ser insincera, por seu casamento iminente com a Jenny, né? Que ela manda essa cartinha. A carta que a senhorita Bingley escreveu ao irmão para parabenizá-lo por seu casamento iminente foi extremamente afetuosa e insincera. Ela escreveu até para Jenny, exprimindo seu deleite e repetindo todas as suas declarações de carinho. Jenny não se deixou enganar, mas ficou tocada, e embora sem nenhuma confiança na senhorita Bingley, acabou enviando-lhe uma resposta muito mais gentil do que sabia que ela merecia. Engraçado é como essa relação vai se desenrolar, porque eles vão se visitar, né? E é tipo aquela falsidade, a porca miséria, né? Mas, contanto que eles se amem, já é alguma coisa, mas vai estar ali na vida para sempre, né? E como o Darcy e o Bingley são amigos, eles vão conviver ali uma vida toda, né? Em meio a intrigas, a conspirações, a mentiras, a uma falsidade, assim, que se não fosse o fato dos dois casais se amarem, e eles se amam de verdade, e conhecendo todos os outros personagens tão bem quanto eles conhecem, não existiria defesa, né? Onde eles estariam à mercê de várias coisas que poderiam acontecer, tipo, uma infinidade de coisas que, tipo, nossa, meu Deus, dá vontade de chorar só de pensar em como um casal que se ama pode simplesmente deixar de se amar, pode simplesmente começar a se odiar devido às pessoas que convivem com eles e que eles não sabem as intenções, as exatas, a certeza, né? Essas pessoas os odeiam, mentem para eles, conspiram. Nossa, tipo, é uma situação assim, tipo, de colocar o mundo abaixo.
Mas nesse caso, não. Nesse caso, a Jane é louca pelo Bingley, o Bingley é louco por ela. A Jane já sabe que a senhorita Bingley não vale o prato que come. Logo, a senhora Hurst e o marido dela também. Ela tem a Elizabeth com toda a sua perspicácia, muito inteligente, também sabendo, e aí tipo, ela vai ter essa defesa ah, dentro dessa relação, dentro desse círculo. E o Darcy também, que tipo, é um homem muito inteligente. Então, tipo, eles estão sabendo o quanto a relação deles, o Bingley, a Jane, a Elizabeth e o Darcy, de como aquilo afeta os outros de forma negativa. Então, isso é ótimo, você saber o que está acontecendo para se defender dos miseráveis que vão é, fazer parte da sua convivência, do seu dia a dia, simplesmente porque faz parte, né? Porque faz parte da família, porque faz parte do seu círculo, de tudo mais, né? Então, tipo, é sempre bom saber com quem você está lidando. E aqui que bom que ela sabe, né? Tipo, aqui mostra que, tipo, acabou enviando-lhe uma resposta muito mais gentil do que sabia que ela merecia. Isso. A alegria que a senhorita Darcy exprimiu ao receber informação semelhante foi tão sincera quanto a de seu irmão ao enviá-la. A senhorita Darcy, maravilhosa, amou a notícia, porque ela quer muita felicidade do irmão, e aqui a gente já tem mais uma relação saudável em meio, né? Os dois lados de duas folhas de papel foram insuficientes para conter todo o seu deleite e toda a sua imensa vontade de ser amada pela futura cunhada. É muito lindo, porque o amor que ela sente pelo irmão é o amor que ela sente pela cunhada. Então, tipo, essa relação, ela rende, ela vai dar certo. Isso é maravilhoso. E aí ela, tipo, nossa, duas folhas de papel, isso é uma coisa muito importante. Tipo, você vê, por exemplo, a pequena mensagem que o senhor Bennet manda pro Collins, que, tipo, faz parte da família dele, o ódio, né? Tipo, desprezo não significa nada. Mas os dois lados de duas folhas de papel foram insuficientes para conter todo o seu deleite e toda a sua imensa vontade de ser amado pela futura cunhada. Oh my God! Voltando. Antes que qualquer resposta do Sr. Collins ou qualquer carta da esposa dele parabenizando Elizabeth chegassem, a família de Logbourne soube que os Collins viriam em pessoa a Lucas Lodge, né? Antes que a resposta do Sr. Collins ou qualquer carta da esposa dele parabenizando Elizabeth chegasse, a família de Logbourne soube que os Collins viriam em pessoa a Lucas Lodge. O motivo dessa partida súbita logo se tornou evidente. Lady Catherine ficara tão furiosa com o conteúdo da carta do sobrinho que Charlotte, realmente feliz com a união, quis manter-se afastada até a tempestade passar. Por quê? Charlotte está grávida, né? E Lady Catherine deve estar ali furiosa, culpando até Charlotte por ter convidado a Elizabeth em um dado momento, tipo o cavalo de Troia, né? Da Elizabeth ter entrado ali por causa da Charlotte. Ela com certeza devia estar lembrando isso também. Eu tenho uma teoria, eu adoro a Charlotte, né? A Charlotte é um dos meus personagens preferidos, porque, tadinha, ela foi obrigada, devido à sua situação, devido à sua aparência, a se envolver com um homem tão desinteressante. Mas ela é louca pela amiga, pela Elizabeth, e eu tenho certeza, assim, tipo, mesmo que não tenha, eu acredito que tem, de que a Charlotte, ela tá ali, envolvida, porque ela já tinha percebido um certo interesse do Darcy na Elizabeth, e aí esse convite foi para reforçar aquilo. Ela, tipo, ela tava, eu acredito, eu quero acreditar, e acabou, de que a Charlotte tramou tudo. Eu adoro ela, e ela tá grávida. E aí, tipo, ela sai de Hunsford. Porque, tipo, tá lá, a Lady Catherine insuportável, porque o sobrinho vai casar com uma pobretona.
realmente feliz com a união, quis manter-se afastada até a tempestade passar. Em um momento como aquele, a chegada da amiga foi um prazer sincero para Elizabeth. Embora, ao longo de seus encontros, ela tenha às vezes considerado que estava pagando caro demais por ele ao ver o senhor Darcy exposto à cortesia exibicionista e obsequiosa do marido de Charlotte, né? Porque, tadinha da Charlotte, né? Casada com o senhor Collins, vai ter que conviver. Assim, o senhor Collins não é uma má pessoa, mas ele é aquilo lá, né? Tipo, fofoqueiro e. Ele é o fim também, né? E talvez ele não seja um conspirador, talvez o veneno dele não seja tão horrível, porque ele é um clérigo, né? Tipo, ele é uma pessoa da igreja, então, tipo, é um hipócrita. E aí, tipo, ele deve ficar ali em cima do muro entre o bem e o mal, né? Ele só é insuportável. Aí o senhor Darcy, exposto à cortesia, exibicionista e obsequiosa do marido de Charlotte. Ele, no entanto, suportou tudo com com admirável tranquilidade. Ele, o Darcy, agora que ele tá tão feliz, né? Ele conquistou a mulher que ama, e ele sabe, tipo, que se ele insistir naquela relação, ele vai ter que conviver com a plebe a vida toda, né? Aí ele, no entanto, suportou tudo com admirável tranquilidade. Conseguiu até ouvir Sir William Lucas cumprimentá-lo por ter conquistado a joia mais rara da região e expressar sua esperança de que fossem se encontrar com frequência em St. James, com uma serenidade razoável. Aqui é um outro remember, que é sobre o William Lucas, quando ele cumprimenta o Darcy por ter conquistado a joia mais rara da região, né? Que o Sir William Lucas tinha uma certa admiração pela Elizabeth, então, tipo, era essa a opinião que ele tinha quando ele, por exemplo, pediu Darcy para dançar com ela, e ela recusou e tudo mais. E expressar a sua esperança de que fossem se encontrar com frequência em St. James, com uma serenidade razoável. O senhor Lucas expressando, tipo, essa vontade, né? É que tudo aquele primeiro momento, mas agora o Darcy está suportando melhor por causa da mulher que ama. Aí aqui fala que se deu de ombros foi apenas quando o Sir William não podia mais vê-lo. Que dessa vez ele, tipo, ele só virou as costas quando o Sir William já tinha se retirado, né? Ele não foi indelicado dessa vez, como ele havia sido da outra. Aí para terminar, a vulgaridade da senhora Phillips era outra prova para a paciência de Darcy. Talvez uma prova maior. E embora ela, assim como a irmã, tivesse deferência demais por ele para expressar-se com a familiaridade que o bom humor de Bingley encorajava, sempre que falava era necessariamente vulgar. Aí aqui o que quer dizer? Porque a senhora Phillips é a tia, né? E a irmã é a senhora. ah, a, a irmã, a senhora Bennet. E aí, tipo, aqui tá querendo dizer que, tipo, como o Bingley era muito simpático, ficava fácil se expressar com o Bingley, né? Já com o Darcy, não, porque ela já tinha uma opinião ali formada, esse preconceito não sumiu, então é, essa vulgaridade, que é essa palavra vulgar, se dava à falsidade, né? No se expressar para ele, né? Então, tipo, a vulgaridade da senhora Phillips era outra prova para a paciência de Darcy, talvez uma prova maior. E embora ela, assim como a irmã, tivesse deferência demais por ele, para expressar-se com a familiaridade que o bom humor de Bingley encorajava, sempre que falava, era necessariamente vulgar, que elas tinham que manter a postura, né? Já que ele era um homem tão importante, já que ele é um homem tão importante. Além disso, o respeito da senhora Phillips por Darcy, embora a tornasse mais silenciosa,
não podia torná-la mais elegante, né? Tipo, ela tava falando ali o menos possível, mas sempre quando falava era vulgar. Então isso não tornava ela nem um pouco elegante. Elizabeth fez o que podia para protegê-lo da atenção frequente de ambas e vivia ansiosa para guardá-lo só para si e para aqueles da família com quem ele podia conversar sem constrangimento. E embora o embaraço advindo de tudo isso tenha roubado boa parte do prazer do período da corte, ele acrescentou esperança para o futuro. E ela aguardou com deleite o momento em que deixariam para trás companhias tão pouco agradáveis e viveriam em meio a todo o conforto e a elegância de seu círculo familiar em Pemberley. Do quanto doloroso, né, para ela ver o homem que ela ama ter que passar por aquela situação que ela sabe o que ele sente porque ela também sente, porque ele também está dentro dela, né? Ah, e talvez por isso que eles se deem tão bem, porque eles são muito parecidos. Aí, embora o embaraço advindo de tudo isso, de todo esse constrangimento, tenha roubado parte do prazer do período da corte, dela em Longbourn e ele pedindo ela em casamento, ele tinha que fazer toda aquela cena, né? Já que ele pediu aquela moça em casamento, ele tinha que fazer a convivência, ele tinha que conviver com as pessoas que fazem parte do círculo dela. Constrangimento, né? Ele acrescentou ter roubado boa parte do prazer do período da corte, ele acrescentou esperança para o futuro. Porque que ele acrescentou, ele, no caso, o embaraço, né? Aqui no caso, porque ele ter suportado todo esse embaraço acrescentava esperança para o futuro, porque significou que ele suportou aquilo, né? Que ele realmente a amava a ponto de suportar a vergonha, o embaraço, a convivência com aquelas pessoas tão, ah, tão, tão absurdas, né? E ela, a Elizabeth, guardou com deleite o momento em que deixariam para trás companhias tão pouco agradáveis e viveriam em meio a todo o conforto e a elegância de seu círculo familiar em Pemberley. Ela não vê a hora de sair daquela realidade miserável. É isso. Esse é o capítulo 60. É o penúltimo capítulo de Orgulho e Preconceito. Tá faltando só mais um capítulo.